Olá, vamos dar continuidade no nosso curso e abordar agora os temas, né? Cavidade abdominal e cavidade pélvica. Então, né, a cavidade abdominal, né, e a parte cranial da cavidade pélvica são revestidas com peritônio. Lembrando que peritônio é a serosa que reveste internamente essas duas cavidades, tá? Aí ela revestindo, ela vai formar um saco que vai criar a cavidade peritoneal, né? Não é tema para agora, mas uma curiosidade, né? Muitas literaturas relatam, né, a pele como sendo o maior órgão do corpo. O peritônio ele não é tratado como um órgão, mas em se tratando de superfície e extensão, existe mais superfície, né, maior extensão de superfície de peritônio do que de pele, tá? Para se ter noção da extensão que é o peritônio. Por isso que quando tem algum indivíduo, algum paciente com peritonite, existe uma preocupação muito grande, né? Porque a capacidade que o peritônio tem de regular o líquido que fica dentro da cavidade peritoneal ou abdominal pode causar muita alteração, né? Então é sempre uma preocupação muito grande quando se tem um paciente com peritonite, principalmente quando é equino. Então, a parede, né, interna da cavidade abdominal e da cavidade pélvica é formada pela face interna do tronco e internamente a face interna do tronco vem o peritônio, tá? Então, a cavidade peritoneal, ela vai se comunicar com a cavidade pleural por meio de 3 aberturas no diafragma, que eu já comentei anteriormente em outras aulas, só vou passar novamente para poder frisar. Então, o hiato aórtico, tá? Ele localiza-se ventralmente as vértebras, né, entre os pilares diafragmáticos direito e esquerdo. O hiato esofágico, entre os ramos do pilar diafragmático direito, tá? Onde os troncos do nervo vago também vão passar pelo diafragma, e o forame da veia cava, tá? Na cúpula do diafragma, no centro tendíneo. O hiato aórtico e o hiato esofágico, eles têm conexões mais frouxas com o diafragma, tá? Já o forame da veia cava, ou a veia cava em si, ela já tem uma conexão mais tensa, mais esticada, tá? Com o diafragma. Tá? Aí falando ainda, né, de cavidade abdominal, existe essa comparação, entre machos, tá? E frequentemente nas cadelas, o peritônio e a face interna do tronco se projetam através do canal inguinal, formando uma bolsa, tá? O processo vaginal, tá? Que nos machos, né, é onde se aloja os testículos, e nas fêmeas, principalmente nas cadelas, é onde se aloja o ligamento redondo do útero. Mais uma curiosidade, uma coisa que é bem comum também a gente notar na clínica cirúrgica é a presença de hérnia inguinal em cadelas na fase senil, tá? Cadelas idosas. Porque o que acontece? À medida que o ligamento redondo do útero ele vai sofrendo deposição de gordura, ele vai abrindo o canal inguinal, tá? E essa abertura do canal inguinal predispõe a descida de vísceras, tá? Muitas vezes intestino, e quando a cadela não foi castrada, a presença de útero também. Tá? Outra coisa, em se tratando de análise de líquido peritoneal, os machos eles têm um líquido peritoneal de característica diferente ao das fêmeas. Acredita-se que isso se deva por quê? Porque a cavidade peritoneal ela é completamente fechada nos machos e ela se comunica com o ambiente externo nas fêmeas, tá?
Essa comunicação aqui, não está no slide, ela se dá devido à abertura da tuba uterina. Na aula de sistema reprodutor feminino, tá? Quando estuda anatomia, a gente vê o seguinte, que a tuba uterina, ela se abre, né? Ou ela é aberta para ela poder captar o óvulo que é liberado pelo ovário no momento da ovulação. Então, ele se mantém aberto. Esse óvulo, ele vai ser enviado para o corno uterino, tá? Esse corno uterino, ele tem comunicação com o corpo do útero, com o colo do útero e com a vagina. Então, por isso que a cavidade peritoneal da fêmea não é totalmente fechada como é no macho. Tá? Aí a cavidade peritoneal, para ela manter fechada, né, ela precisa fazer algumas saídas entre órgãos, que são chamados de evaginações, tá? Então, que são o processo vaginal, a escavação pulbo-vesical, ok? A escavação vesículo-genital e a escavação reto-genital, com a fossa pararretal esquerda e direita. Então, aqui, ó, algumas delas, ó. A fossa pararretal, ou seja, por que é chamado de evaginação? Porque ela evagina, ela tende a sair, mas ela não sai. Ela vai ou ela avança em direção à cavidade pélvica, tá? A cavidade pélvica, ela não é totalmente revestida pelo peritônio, né? Somente a porção cranial dela, a porção caudal, tá? Então, a parte do reto e do ânus não são revestidos pelo peritônio. Então, tá aqui em cima, ó, entre o reto e a face transversa com o peritônio, aqui em cima, ó, tem a fossa pararretal com o mesorreto, tá? O mesorreto é a prega que segura o reto. Entre o reto e o útero tem a escavação reto-genital, né? Por que recebe o nome de genital? Porque ele vai se comunicar aqui na frente com a genitália, tá? Aí aqui embaixo, ó, entre o útero e a bexiga, escavação vesículo-genital. E aqui embaixo, ó, aproveitando a figura, fixando, né, a bexiga, né, a vesícula urinária, tem, ó, o ligamento vesical, tá? Na escavação pulbo-vesical. Por que recebe o nome? Aqui embaixo está o osso púbico e aqui é a vesícula urinária. Então, por isso, pulbo-vesical. Aproveitando a imagem, a gente pode observar outras coisas aqui, ó. Aqui, ó, termina a cavidade peitoral, né, que é desde a abertura cranial lá das costelas até o diafragma. O diafragma é esse músculo aqui, ó. Tá? Nessa porção, mais ou menos aqui nessa região, é o que é chamada de porção intratorácica da cavidade abdominal. O que é? É a região que localiza-se caudalmente ao diafragma, ou seja, não está mais dentro da cavidade peitoral, mas ainda está protegido por costelas. Se a gente observar, aqui nessa região aqui se localizam os órgãos vitais, né? Então, ó, a pâncreas, baço, fígado estão todos nessa região. Daqui para cá, né, não que sejam menos importantes, mas podem suportar mais lesão. Esses aqui são protegidos por ossos. Tá? Então, aqui, ó, o estômago, aí tem, ó, o ligamento gastroesplênico, né, que fixa o estômago ao baço. Aqui está o fígado, aqui está o colo, aqui, ó, o aumento maior, né, com as suas camadas visceral e parietal, aqui o jejuno. Então, a cavidade peritoneal, ela envolve praticamente todo o trato gastrointestinal, tá?
exceto a sua porção final, reto e ânus, praticamente também todo o trato urogenital, né? Se for da parte urinária, não envolve os rins, né? E a porção final das genitálias também não envolve. E aí a camada parietal do peritônio, né? Ela vai dar origem à membrana serosa lá de duas camadas, tá? Porque ela sai, né? Aqui está a porção dorsal, ela desce, ela envolve o órgão, ela faz isso aqui, tá? Então, essa região dorsal aqui, ela tem duas camadas. Dá pra gente ver na próxima figura. Aqui, essa figura, ela ilustra, ó, a rotação do intestino durante o desenvolvimento fetal. Então, aqui é o feto, tá? Mais novo. Aqui é mais próximo ao parto. Notem que, à medida que vai evoluindo a idade gestacional, vai aumentando a rotação do intestino. Então, aqui, ó, representado pela letra A, está a raiz cranial do mesentério, tá? Pelo B, tá a artéria mesentérica cranial, tá? Aqui pelo C, ó, a artéria mesentérica caudal, e aqui embaixo está o anel umbilical, tá? Que depois vai virar a cicatriz umbilical ou umbigo. Então, aqui, né, quais são as estruturas que tem? O normal do trato digestivo: estômago, duodeno, jejuno, íleo, tá? Colo, tá? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, tá? Toda a porção do intestino grosso aqui. Então, à medida que vai evoluindo, notem que essa parte aqui, ela vai fazer uma rotação para frente, tá? Então, ela vem para cá e ela vai girando, né? Ela vai girando, que aqui ela fez, ó, 180 graus e aqui ela faz uma volta completa, 360. Então, o ponto que existe a artéria mesentérica cranial no mesentério dorsal é chamado de raiz mesentérica. Então, vamos supor, em equinos, quando tem cólica por torção da raiz mesentérica, existe uma preocupação muito grande e o prognóstico geralmente ele é desfavorável, porque o que acontece? Grande parte do trato digestivo recebe irrigação através da artéria mesentérica cranial. Uma vez que isso aqui torce, essa artéria ela vai ser estrangulada e todo esse órgão, ou toda essa região, vai sofrer com isquemia. Retornando aqui, só uma curiosidade. Vou até pegar a caneta de cor diferente. Notem, ó, aqui é o estômago e aqui é o duodeno. Somente a porção inicial do trato digestivo, né, aqui da cavidade peritoneal, possui mesentério dorsal e mesentério ventral, tá? Então, ó, todo o trato digestivo, mesentério dorsal, estômago e duodeno, tá? Mais precisamente, do estômago até mais ou menos a abertura do ducto colédoco, que acontece na onde? No duodeno. Lá no sistema digestório, no capítulo de sistema digestório, a gente vai ver melhor, tá? Então, aqui, o que acontece? Ó, mesentério ventral e mesentério dorsal. Então, somente estômago e duodeno, ou somente a porção inicial do trato digestivo na cavidade peritoneal, possui mesentério ventral. A cavidade pélvica, né? Ó, a cavidade pélvica faz limite com o sacro, então dorsalmente,
com uma quantidade de vértebras caudais que vai variar de uma espécie para outra, com 2 ossos pélvicos, tá? Só para lembrar dos ossos pélvicos, tá? Cada osso pélvico é formado por ilho, pubis e isquio, ok? Os quais se encontram ventralmente na sínfise pélvica, tá? A sínfise pélvica, ela é formada por 2 sínfises, tá? A sínfise mais cranial é a púbica, a mais caudal é a isquiática, e essas estruturas todas, elas vão formar um anel ósseo, mais ou menos isso aqui, o qual, por sua vez, ele é cercado pelos músculos femorais e do quadril. O músculo do cíngulo pélvico se prolonga a partir das direções dorsal e lateral até a cavidade pélvica. Então, a cavidade pélvica está aqui no meio dessa região. Então, detalhando, a abertura pélvica tem a sua linha terminal em todas as espécies, né? Isso daqui é a abertura cranial. O término da cavidade pélvica, ventralmente, arco isquiático, dorsalmente, vértebras caudais, isso aqui vai variar conforme a espécie, tá? E o diafragma pélvico, ele vai fechar a abertura pélvica caudal. Outra curiosidade aqui, o diafragma pélvico, ele é de muito interesse em cães machos idosos, tá? Não é raro cães machos idosos não castrados apresentarem hérnia perineal, tá? Existe uma série de teorias, né? Algumas explicações bem respaldadas, mas e aí, por que é interessante a gente saber disso daqui? Tá? Porque quando vai operar, a gente precisa identificar bem quais são os músculos que formam o diafragma pélvico para poder fazer o fechamento, né? A herniorrafia perineal em cães machos. Em fêmeas pode acontecer, mas é muito menos frequente, tá? É mais comum em machos mesmo. Então, as estruturas que constituem o diafragma pélvico: os músculos coxígeos pares e músculos levantadores do ânus, face externa e interna do diafragma pélvico, músculo esfíncter externo do ânus, músculo bulbo esponjoso, músculo isquio cavernoso e músculo esfíncter da uretra, ok? Então, são essas estruturas. Uma outra região que é interessante a gente saber é a região perineal, né? A região perineal, ela é discriminada, definida de uma forma em machos e de outra forma em fêmeas. A região entre a base da cauda e o escroto nos machos é a região perineal, e entre a base da cauda e a vulva nas fêmeas é a região perineal, tá? Aqui tem uma figura de um livro de cirurgia, né? Isso aqui é numa fêmea, então o períneo na fêmea seria essa região aqui, ó. Tá? Eles chamam basicamente de base da cauda, seria essa região aqui, mas mais precisamente é essa região aqui, ó, que eu vou circular. Isso aqui é tido como a região perineal. Aqui a gente encerra, né, o curso de cavidade do corpo, ou esplancnologia, ou cavidades corporais. Novos cursos com novos sistemas serão postados. Aqui nessa aula, algumas figuras ou algumas ilustrações que eu encontrar, que eu achar que agregue conteúdo, eu vou postar também. Se houver dúvida, alguma coisa, deixe nos comentários. Obrigado por ter escolhido o curso e ter chegado até aqui. Abraço e até a próxima.